Nesse vídeo da série de geometria, vamos falar a respeito do triângulo retângulo. Ele recebe esse nome porque apresenta um ângulo reto. Ângulo reto é aquele ângulo que forma 90 graus e é representado por um quadradinho com uma bolinha no centro. Uma outra característica do triângulo retângulo é que os lados recebem nomes especiais. O lado oposto ao ângulo reto recebe o nome de hipotenusa. Os outros dois lados desse triângulo retângulo recebem o nome de cateto. Se for necessário conhecer o perímetro de um triângulo retângulo, sabemos que perímetro é a soma dos lados. Então, vai ser a soma, o perímetro vai ser a soma da hipotenusa mais um cateto mais a medida do outro cateto. Uma outra relação muito importante do triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras. De acordo com o Teorema de Pitágoras, ele me fala que se eu pegar a medida da hipotenusa e elevar ao quadrado, esse resultado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos desse triângulo retângulo. Então, a partir do Teorema de Pitágoras, conhecendo quaisquer dois lados do triângulo retângulo, eu consigo determinar o outro lado. Se eu conheço hipotenusa e um cateto, eu consigo determinar a medida do outro cateto. Se eu conheço os dois catetos, eu consigo determinar a medida da hipotenusa. A fim de facilitar o nosso entendimento, eu vou chamar a hipotenusa de A, esse cateto de B e esse outro cateto de C. Então, reescrevendo o Teorema de Pitágoras com base nos lados A, B e C do triângulo retângulo, teremos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu tenho o cateto B e o cateto C conhecidos, eu consigo facilmente calcular a medida da hipotenusa extraindo a raiz quadrada dessa soma dos quadrados dos catetos. Quando se trata de triângulo retângulo, podemos também utilizar algumas relações trigonométricas se, dado determinado ângulo, eu preciso conhecer alguma medida dos catetos, ou dado os catetos ou a hipotenusa com algum cateto, consigo determinar o ângulo formado entre hipotenusa e quaisquer um dos dois catetos. Então, inicialmente, estou chamando esse ângulo formado pelo cateto B e a hipotenusa de θ. Das relações trigonométricas, se eu quiser conhecer o cosseno de θ, cosseno de θ é o cateto adjacente, aquele cateto que encosta no ângulo, sobre a hipotenusa. Então, vai ser B sobre A. O seno do ângulo é o cateto oposto ao ângulo que eu quero calcular ou que eu possuo o valor sobre a hipotenusa. E se eu quiser fazer a tangente do ângulo, tangente é seno sobre cosseno, ou C sobre B. Portanto, se eu conheço a hipotenusa e o cateto adjacente, eu consigo calcular o ângulo θ. Se eu conheço o ângulo θ e a hipotenusa, eu consigo calcular o cateto adjacente ou ainda consigo calcular, com base na relação de seno, o cateto oposto. Suponhamos então que eu tenha um triângulo retângulo em que o lado B mede 6,5 centímetros e o lado C meça 3 centímetros. E agora eu quero calcular o valor da hipotenusa desse triângulo.
o valor daquele lado do triângulo que é oposto ao ângulo reto. Com base no Teorema de Pitágoras, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Assim, a ao quadrado vai ser igual a 6,5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ao quadrado vai ser igual a 42,25 mais 9. A ao quadrado é igual a 51,25. Portanto, A vai ser igual a raiz quadrada de 51,25 e A vai ser igual a aproximadamente 7,16 centímetros. Então, essa é a medida aproximada da hipotenusa de um triângulo retângulo que tem lados 6,5 e 3 centímetros. Agora, vamos supor que eu precise calcular o ângulo θ, que é o ângulo que no meu triângulo retângulo é formado pelo cateto B com a hipotenusa. Sabemos que o cateto B, em relação ao ângulo θ, é o cateto adjacente. E a relação existente entre cateto adjacente e hipotenusa é cosseno do ângulo θ, que relaciona o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de θ vai ser 6,5 sobre 7,16. Que vai dar aproximadamente 0,91. Sendo cosseno de θ igual a 0,91, para que eu descubra o θ, eu vou aplicar a 0,91 a operação inversa de cosseno, que é a operação do arco cosseno, ou então o cosseno a menos 1, como deve estar escrito aí na sua calculadora. Então, o arco do cosseno de ponto 91 é igual a 24,49 graus. Sendo assim, esse ângulo θ demonstrado nesse triângulo retângulo, ele tem o valor de 24,49 graus. Calculamos anteriormente o valor do ângulo θ utilizando a relação de cosseno, onde cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e aplicamos a operação inversa, que era o cosseno a menos 1, e determinamos que θ tem o valor de 24,49 graus. Agora, suponhamos que seja necessário calcular esse ângulo alfa, que é o outro ângulo nesse triângulo retângulo. O ângulo alfa é aquele ângulo formado pelo cateto C com a hipotenusa. Porém, ao invés de utilizar o cateto C, que para o caso de alfa ele é o cateto adjacente, eu vou continuar utilizando o cateto B, que em relação ao ângulo alfa, ele é o cateto oposto. Sendo assim, eu vou utilizar a relação de seno. Então, seno de alfa vai ser B sobre A, e eu vou encontrar que seno de alfa é igual a 0,91. Aplicando a operação inversa do seno, que é o arco do seno ou seno a menos 1, eu encontro um valor de 65,50 graus para o ângulo alfa. E aí, obedecendo a relação dos ângulos em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos em um triângulo tem que ser 180 graus. Eu tenho o ângulo de 90 graus, temos o ângulo θ, que calculamos como sendo 24,49 graus, e eu ainda tenho o ângulo alfa, que a gente acabou de determinar,
que ele vale 65,50 graus. Somando todos esses ângulos, nós temos um valor total de 179,99, que é aproximadamente 180, uma vez que em cálculos anteriores foram feitos alguns arredondamentos. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas a respeito das relações envolvendo triângulo e retângulo. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo. Se tiver dúvidas, comentários, deixe escrito aqui abaixo e até o próximo.